dois, né, podem comprar um pequeno trator para trabalhar. Então temos bastante tecnificado. Mas ainda nós temos uma parte significativa ainda, que podemos dizer, que ainda estão também nessa questão da subsistência, que produzem um pouco para vender, para consumo, para vender, mas é preciso, e ainda muitos desses estão naqueles ainda das terras não regularizadas, às vezes não têm acesso aos programas governamentais do Estado, ou do governo federal, ou municipal, por não ter, às vezes, uma escritura, não ter a documentação legal da sua terra. É um número grande de agricultores nessa condição ou não? Nós imaginamos que um pouquinho mais, que é de 30% do total das propriedades que tem no Paraná, que estão nessa situação ainda. O outro está legalizado o terreno, mas ainda vive um pouco nessa questão da subsistência, ou se organizando para ter uma produtividade melhor. O PRONAF, ele é um programa que empresta, que é um crédito, e que esse crédito é para custeio e investimento, e ainda falta muito pequeno agricultor familiar acessar esse crédito também de investimento, para investir na sua pequena propriedade. Hoje nós temos um programa nacional e estadual, uma parceria para habitação rural, para melhorar a qualidade de vida deles lá, melhorar a habitação. Tem propriedades aí, casas no meio rural que estão aí 50, 60, 80 anos, ainda naquela época fazia meio com madeira, hoje já estão assim, totalmente deterioradas, a própria madeira, pelo tempo, pelo sol. Um programa novo do governo do Estado para melhorar essa condição, não é? Do governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, nós conseguimos levar essa Minha Casa Minha Vida também para o rural, era só para o urbano. Nosso governo da Terra Nacional, nossa luta conquistou isso. E o governo do Estado também criou o programa Morar Bem Paraná, que tem parceria com a própria federação também e também com o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, para que juntos possamos levar essa habitação mais digna para os agricultores familiares. Nós preferimos trabalhar, inclusive, com essa política pública importante, que é a habitação rural, no grupo 1, que tem o grupo 1, 2 e 3. Dentro do grupo 1, a gente trabalha com os agricultores familiares mais pobrezinhos. É uma casa que dá para ele fazer, dá para morar bem, né? E aos mais pobres, que tem uma renda muito baixa familiar ainda durante o ano, que se enquadra no PRONAF também, com a DAP. Os sindicatos fazem esse trabalho importante lá na base, identificando essas pessoas para que possam acessar as políticas públicas. Principalmente o PRONAF, a Previdência Social, a habitação rural, tudo conquistas nossas que nós vamos, ao longo dos anos, que a nossa federação faz 50 anos esse ano, e a nossa CONTAG também 50 anos esse ano, que nós vamos conquistando através dessas mobilizações. Nós denominamos de Grito da Terra. Vamos fazer agora, Luiz, nosso 19º Grito da Terra Nacional. Para quando que é? Todos os anos nós estamos lá com a pauta no governo federal. Vai ser dia 21 e 22 agora de maio. Estamos com caravana do Paraná, do Brasil inteiro, indo para lá. Nós já entregamos uma pauta para os ministros, para a presidência da República. No mês de abril, no dia 24 de abril, uma comissão entregou uma pauta. São propositivas, né, para o governo federal. E foi negociando durante esse mês, e agora nós vamos buscar o resultado dessa pauta, né? Ver que nós avançamos nessa negociação. Inclusive vai embasar tudo que nós estamos propondo para a presidência da República, o anúncio que ela vai fazer do Plano Safra para 2013, 2014. Vocês aguardam com expectativa, grande expectativa vai ser Plano Safra. Aumentar o volume desse crédito do PRONAF, aumentar vários outros recursos, a questão da habitação. Cada ano a gente não pode se acomodar com o que já recebeu. Claro. Nós temos que procurar sempre melhorias, garantir o que já está conquistado, procurando melhorar esses programas e também buscando novas conquistas, novas propostas, que possam realmente um dia, na plenitude, o agricultor familiar, o trabalhador rural, de uma forma geral, no campo, está vivendo muito mais melhor do que vive hoje, nesse dia de hoje ainda. Com certeza. José Carlos, eu gostaria de saber de vocês, se vocês percebem, é claro que os trabalhadores contam com o PRONAF, enfim, com os programas de apoio dos governos, do Estado, do governo federal, mas os trabalhadores ralam muito no dia a dia, com certeza, trabalham muito. Queria saber de vocês se vocês percebem essa mudança do pequeno agricultor, esse que estava numa condição de subsistência, se ele tem crescido, se ele tem se capitalizado, melhorado, de repente conseguir comprar mais terras, melhorar a condição dele. Vocês percebem isso ou não? Sim, a gente percebe, isso foi muito perceptível isso aí. Aquilo que a gente via que o agricultor vinha se ralando no dia a dia e tal, ele também foi, à medida que foi evoluindo a tecnologia, muitos agricultores também foram
melhorando a forma de trabalhar, ou foram investindo em alguns pequenos maquinários, enfim, para poder facilitar o dia a dia. Até porque o campo esvaziou um pouco, muitos agricultores, em função desse ralar que tinha, dessa maneira de ver o agricultor, né? Muitos deles deixaram o campo e tal, e aí os que ficaram, que acreditaram, que investiram, esses hoje estão melhorando a qualidade de vida deles. Até em quantidade de terras, às vezes a gente não percebe que ele tenha adquirido mais terras, mas a gente vê que a qualidade de vida dele melhorou bastante. Tem melhorado isso. Interessante, porque evidentemente que esse pequeno agricultor melhorando, aquilo que a gente comentava agora há pouco, melhora o conjunto da economia, ele produzindo mais, vai vender mais, vai melhorar a condição da família, o filho vai poder estudar, não é? Veja bem, Luiz, eu sou agricultor familiar. Eu estou há 2 anos na federação, eu sou de uma região do Paraná, sou lá do noroeste do Paraná. No meu município se plantava unicamente café. E hoje o pessoal que está na agricultura lá tem café ainda, mas diversificaram a sua produção. Eles estão, por exemplo, investem no café, mas tem uma outra atividade, o leite, outras culturas, ou frutas, e com isso eles ganham um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai somando e ele vai melhorando a qualidade de vida dele. Vai crescendo. Algumas máquinas que não tinha, por exemplo, apanhava café, apanhava manual. Hoje já existe a derriçadeira que ajuda ele a derriçar o café e rende mais no final da tarde, a produção é maior, ele consegue com isso alguns resultados melhores. Bacana. O conceito, Marcos, o conceito da agricultura familiar, existe uma determinação da quantidade de terra, do que se produz? Qual é o conceito técnico aí? Se utiliza parâmetros de tamanho da propriedade, né? E da forma de trabalho que é exercido nessa propriedade rural. Qual é o tamanho da propriedade? Nós temos um recorte com até quatro módulos fiscais, né? Um módulo fiscal no estado pode variar de 12 a 20 hectares, né? Então nós podemos ter agricultor familiar hoje com 60, 70 até 80 hectares, desde que ele exerça essa atividade na propriedade utilizando da mão de obra familiar, as próprias pessoas da família que exercem sem empregar algum trabalhar assalariado. Essa né? é uma regra, Essa não é empregar? Uma das não empregar. Não empregar terceiros. Terceiras pessoas. Pode até contratar pessoas a 120 dias de trabalho ano, né, registrando essas pessoas. Pode, existe uma brecha aí de contratação. Isso. Um período. Uma mão de obra que ele pode contratar para períodos de colheita, de safras, né? Até 120 dias ano. Isso é um dos parâmetros para enquadramento também na Previdência, ele não perder a condição de assegurado especial frente à Previdência Social. Bacana. Você entende também que é a organização, que é preciso que o agricultor cada vez mais esteja organizado para atingir os seus objetivos também ou não? Claro, de forma muito estratégica isso, tanto na organização produtiva, mas em especial na organização sindical, que de fato é a entidade que os representa e que defende frente ao Estado, frente às N situações que esse agricultor possa necessitar de uma entidade que reconheça o seu direito e que tenha legitimidade para fazer essa defesa. Né? Que lute por ele. Que lute por ele. Fruto disso, nós temos esse leque de programas para o setor rural, em especial da agricultura familiar, que foram conquistas do movimento sindical de trabalhadores rurais ao longo desses 50 anos. Né? E você entende que o nosso trabalhador rural, esse pequeno agricultor, ele está mais consciente disso? Que é preciso, além de votar bem nos nossos representantes políticos, estar filiado a um sindicato, ter essa organização sindical, que não deixa de ser uma organização política também, ele está consciente disso ou não? Está. A cada vez mais se fica mais visível a importância de ele estar presente numa organização sindical, né? Ou qualquer trabalhador, de fato, estar presente na sua organização, da sua categoria, né? Isso demonstra e nos dá para nós uma condição melhor de a gente qualificar as nossas proposições junto ao governo federal, né? Ao governo do estado, aos municípios.
A exemplo dessa construção de pauta que nós temos, do Grito da Terra Brasil, é uma construção feita por trabalhadores, por dirigentes sindicais, que partem das proposições que vêm dos agricultores, né? E os resultados são efetivos, a gente consegue ver a eficiência da política pública na medida que ela é implementada e onde se tem a participação ativa das pessoas, dos nossos trabalhadores representados. Consegue chegar a um resultado. Nós temos aqui depoimentos de 2 representantes de sindicatos filiados à FETAEP. Vamos acompanhar, vamos ver o que eles dizem. Aqui no município de Grandes Rios, neste momento, temos 43 famílias já assentadas, morando, e temos a projeção de mais 38, fora aquelas outras que estão se preparando para que possamos no futuro ter muito mais gente e melhorar o município, ter desenvolvimento de verdade. Eu vejo esse programa Crédito Fundiário, né, como um projeto de construção de um sonho. Até porque eu acredito que é a melhor maneira de aquisição de terra para os proponentes do nosso município, dos nossos agricultores familiares, dos nossos porcenteiros, dos nossos meeiros, os boia-frias, que hoje já tem condição e está tocando a sua propriedade. E a ideia é essa mesmo, Ademir, de trazer cada vez mais, um número cada vez maior de agricultores para a organização sindical, para que as entidades tenham essa força a mais? Sim. Nossa representatividade desses sujeitos do campo envolve todos esses trabalhadores lá, como já citado. No entanto, de anos e anos atrás, nós tínhamos em torno de 80% do trabalhador na área rural. Entre pequeno produtor, parceiro, meeiro, arrendatário, trabalhadores empregados, na época tinha muito pouco. E isso inverteu nesses últimos 30 anos. Hoje nós temos quase 20% na área rural, no Brasil todo falando, né? E tem regiões que tem mais, outras tem menos, mas na média dá isso, inclusive no estado do Paraná. Então nós estamos então cada vez mais capacitando os nossos sindicatos, os nossos agricultores familiares, o trabalhador rural que não tem terra, no caso dos trabalhadores rurais empregados e tantos outros, que às vezes vão perdendo seus postos de trabalho em virtude da grande mecanização que acontece no Brasil, e o Paraná não é diferente. No setor do canavieiro, no setor de laranja, no setor de café, já falamos, cana de açúcar, laranja, e tantos outros que estão a máquina vai ocupando espaço. A gente tem as informações de que uma máquina na área canavieira elimina 100 trabalhadores de mão de obra. E isso acontece, essas mecanizações, até por necessidade, porque a gente vê que realmente essa necessidade existe, até porque os trabalhadores uma boa parte está deixando o campo, né, e procurando emprego na cidade. Na cidade existe muita oferta hoje de trabalho na produção nos frigoríficos de frango, na atividade de habitação na cidade, na área rural, que é absorvido muita mão de obra e muitas vezes deixa de fazer um trabalho desse lá no campo, de empregado ou qualquer coisa nesse sentido, para trabalhar lá na cidade. O que nós não recomendamos, é claro. Mas nós temos que buscar alternativa. Nós criamos aqui no estado do Paraná, através do Grito da Terra Estadual, com o governo do estado, com outras organizações do estado, um grupo de trabalho para nós conjuntamente acharmos alternativa, porque além desse problema da mecanização, nós temos outro problema aqui na área canavieira. Existe uma legislação que até um certo ano aí para frente ainda vai poder queimar a cana, mas depois não vai poder queimar mais essa cana. O que a cana queimada, ela viabiliza a mão de obra dos trabalhadores. A cana não queimada, ou seja, cortada na palha, ela realmente precisa ser cortada com máquina porque não rende o trabalho manual das pessoas, né? E não rende esse trabalho. E além disso, se cortar nessa palha, existe muito perigo de risco de acidente nas folhas que estão secas, não são queimadas, e também dos bichos peçonhentos que estão lá, cobra, aranha e tantos outros insetos que podem prejudicar a saúde do trabalhador. Então, e o mundo preza muito pela questão ambiental. A questão da queima micro-organismos, muitos pássaros e outros animais fazem naquele período a sua casa ali, né? Então a gente tem que preservar isso, o mundo está vendo para isso, a própria fumaça, a folha depois da queima, né?
não é que isso atrapalha o nosso planeta, não. Mas, de certa forma, contribui lá com algum pouquinho, né? Também essa questão da poluição do nosso mundo, do nosso país.